Oi, pessoal, tudo bom? Tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre perdão, né? Fiquei meditando hoje aí na parábola do filho pródigo e vim aqui compartilhar. Sempre que a gente faz uma afirmação aqui no Reset sobre os teus pecados passados, presentes e futuro estão perdoados, a gente recebe várias perguntas, questionamentos, né? E onde está a justiça de Deus? Que loucura é essa? Como assim? Então vamos tentar explicar um pouquinho aqui. Eu sempre acreditei, e provavelmente muitos vão se identificar com isso, que quando você aceita Jesus, Deus te perdoa até ali, né? Quando você pede perdão, opa, peraí, daqui pra trás tô perdoado, né? A gente até se sente leve, fala, nossa, fui perdoado. Mas a partir de então, todos os meus pecados futuros, eu tenho que regularmente estar pedindo perdão pra Deus, né? Pedindo pra Ele sondar meu coração, pedir perdão para que eu restabeleça a minha comunhão com Ele, para que o Espírito Santo volte, porque algumas igrejas até ensinam que o Espírito Santo vai embora, né? Enfim, a verdade é que, se o perdão de Deus está limitado ao meu pedido e ao teu pedido, isso significa dizer que Deus está limitado aos homens, o que não é verdade. Deus não está limitado a nós, né? Mas para que a gente entenda melhor isso, vamos voltar um pouquinho lá para o Jardim do Éden, né? Quando Deus vira para o homem e diz assim, não comas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerás. Ou seja, o salário do pecado é a morte, né? Então, o que acontece? A morte entra na humanidade através de Adão e Eva, certo? E todo o Antigo Testamento, a gente vê o pecado sendo punido, né? Com morte. A gente vê isso. Só que a cruz muda tudo. E quando a gente fala que a cruz muda tudo, muitos falam, mas e a justiça de Deus? Mas então Deus mudou? Deus deixou de punir? Deus mentiu? Deus... Não, nada disso, muito pelo contrário. Quando eu entendi essa revelação, quando eu tive essa revelação, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Muito pelo contrário. Deus, ele permanece justo, ele é justo à tua palavra, ele é justo a tudo que ele disse, ele não muda, ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. Acontece que, lá no Jardim do Éden, Deus já fez uma promessa, a primeira promessa, e ele disse o quê? Que da descendência da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Olha que lindo isso. Jesus, Deus, ele permanece justo. Só que ele também ama muito o homem. Então ele tem dois dilemas. Ele fala assim, eu não posso deixar de ser justo. Nem sei, eu acredito que Deus nem entrou nesse dilema, tá? Eu tô aqui fantasiando um pouquinho dessa forma pra gente entender melhor. Mas assim, ele falou, caramba, eu amo tanto o homem, mas eu não posso deixar de punir o pecado. Eu tenho que punir o pecado, porque o pecado agora está no homem. O que Deus faz? Ele fala assim, já sei como resolver isso. E ele deu lá a letra, lá em Gênesis. Ele mesmo enviou o seu filho Jesus para que toda a sua justiça pudesse ser cumprida nele. Todo o peso do pecado recaísse sobre Jesus. Por isso que o sangue de Jesus nos perdoa tanto do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Não é? E a pergunta que eu sempre faço é, beleza, Jesus te perdoou então quando você aceitou Jesus. Seu passado era presente, passado ou futuro? Futuro, se Jesus morreu 2000 anos, como que ele pode te perdoar ali? Não é? Então, mas Giovana, você não pede mais perdão para Deus? Como que funciona isso? Eu peço perdão, mas hoje eu sei que Deus não está limitado ao meu pedido. Quando eu escorrego, o Espírito Santo já me ilumina, na hora eu falo assim, Deus me perdoa. Obrigada porque o Senhor me perdoa. Obrigada, Deus, porque o Senhor não tem memória dos meus pecados. Cara, que lindo que o Senhor fez por mim. O Senhor enviou Jesus. E a tua palavra lá em Hebreus diz que dos meus pecados o Senhor não tem mais lembrança. Obrigada, Jesus, porque eu continuo sendo justiça de Deus através de Cristo Jesus. E o Senhor, quando olha para mim, o Senhor vê Jesus. Então eu tenho essa consciência hoje que o meu pecado foi exclusivamente perdoado por causa de Jesus na cruz e não por causa de mim. Agora, esta mensagem me faz querer pecar mais? A mensagem ali do filho pródigo, vocês acham que o filho pródigo, depois de que a hora que ele chega, o pai simplesmente
avista ele de longe e sai correndo. O filho pródigo pediu perdão para o pai tomar alguma atitude? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. O pai saiu correndo na direção do filho pródigo, abraçou ele, beijou ele. Aí então o filho falou: pai, me perdoe, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno nem de ser chamado teu filho. E a história que a gente já sabe. Mas percebam, antes mesmo do filho pedir perdão, o pai chegou nele, abraçou, beijou e depois fez o quê? Fez festa. O pai nem deu bola para a história. Fez festa, colocou anel, colocou sandália, vestiu ele novamente, colocou ele como o quê? Como filho, porque é isso que você é. Você é filho amado. Então, qual é a sacada da religião, né? Quando a gente acha que Deus se afasta de nós, que a nossa comunhão está rompida com Ele, quando a gente peca, o que muitas vezes a gente faz? Eu mesma já fiz isso. Eu já fiz até várias vezes essa oração. Eu falava assim, caramba, já que, né? A comunhão tá rompida mesmo? Já que já foi? Então o que eu vou fazer? Vou curtir mais um pouco e depois eu volto para Deus. Aliás, eu já falei para Deus que eu queria voltar para Ele quando eu tivesse 85 anos, para que Ele se lembrasse de mim. Porque eu achava tão pesado e um fardo tão grande que eu não queria servir a Deus, né? Enfim, isso é um tema para depois. Mas quando eu entendi essa mensagem, eu falei, meu Deus, e essa mensagem não faz te querer pecar mais, muito pelo contrário. Essa mensagem faz cada dia mais você querer agradar o coração do Pai. Todos os dias, você nunca mais quer voltar para a lama e se lambuzar. Você pode até cometer um deslize que a gente comete, mas é na hora e Deus não se afasta de você e Ele tá aí agora. E só olha para Ele e deixa Ele te abraçar e te beijar. O pecado não é mais problema para Deus. O pecado foi resolvido na cruz por Jesus. E hoje o Pai não quer que eu e você pequemos, justamente porque o pecado faz mal para nós. O pecado traz consequências horríveis. E Ele, como um Pai amoroso, Ele não quer te ver sofrendo e não quer me ver sofrendo. Tá bom? Então, quando você pecar, em vez de você ficar lá se remoendo, tentando arranjar até aquele perdão genuíno, que muitas vezes a gente fala, não, tem que ser genuíno, tem que ser não sei o quê. Olha para Jesus e diz assim, Senhor, obrigada porque o Senhor já me perdoou. Eu sou justiça de Deus através de Cristo Jesus. E você vai ver que isso é a força para você ser totalmente livre do pecado, porque a gente não está mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus, tá bom? Fiquem com Deus.